Vamos falar sobre as duas testemunhas que está em Apocalipse 11. Testemunha a gente já sabe, quando tem um julgamento precisa ter testemunha. E aqueles que não estão em Cristo Jesus vão passar pelo julgamento e eles vão ter essas duas testemunhas contra eles. Vamos ver quem são essas duas testemunhas. Eu darei as minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestido de pano de saco, ou seja, ninguém pode dizer que não ouviu. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Que maravilha, glória a Deus. Eles já estão lá diante do Senhor e tido como candeeiro e oliveira, seria a luz do mundo e o azeite, né? Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os ímpios. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizaram. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge de abrir planejará contra elas e as vencerá e a matará. Então, nós sabemos que essas testemunhas já estão mortas e que estão diante de Deus, que hoje são considerados. Agora eu quero ler aqui Hebreus. Paulo também fala sobre isso. Então vamos ver, Hebreus 11, 32. O que mais direi? Paulo está falando sobre fé aqui, né? O que mais direis? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, aquele que lutou com os 300, de Baraque, que foi junto com Ruth, né? E de Sansão, né? Que morreu cego e ainda derrubou o templo com a força de Deus. Em todos esses, Jesus Cristo estava atuando junto com eles. Nenhum deles atuou sozinho. Nenhum homem tem condições de fazer o que eles faziam. Jefeté ofertou a filha dele, e falou: se eu ganhar essa luta, eu entregarei o primeiro que sair da minha porta quando eu voltar à batalha, entregarei em oferta a Deus, como um sacrifício vivo. E ele matou a filha dele, né? Aí fala de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quem fechou a boca de leão foi Jesus Cristo. Jesus estava no fogo, né? Extinguiram a violência do fogo, era o quarto homem na fornalha, escaparam o fio. Então, Jesus Cristo é a testemunha. Jesus Cristo está desde o começo. Deus e Jesus Cristo desde o começo. Deus no deserto com o povo, Jesus Cristo como a rocha que sai a água. Escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Jesus Cristo dava a vitória, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam para a ressurreição de seus mortos, né? Elias ressuscitou morto, deitou em cima do menino, o menino ressuscitou. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, ou seja, da vida eterna, esperavam a vida eterna. Todos esses passaram por tudo isso esperando a vida eterna. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e de açoites, sim, até de algemas de prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. Homens do quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não viram a salvação, eles foram mortos e não viram o Cristo ressurreto. Por que não viram? Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que maravilha, Deus estava esperando por nós. Por que Deus nos ama tanto? Qual o motivo de Deus amar tanto esse povo que não passou por nada disso, não sofreu nada disso, não teve luta nenhuma e ganhou a salvação de graça? Basta crer no Senhor Jesus e será salvo de tua casa. Basta buscar viver para Deus, morrer para essa vida. Não é aceitar Jesus, é morrer para essa vida. Aí no 12 fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, todos esses que passaram por todo esse sofrimento, são uma testemunha para aqueles que vão entrar em julgamento pela luta, pelo sofrimento, pelo sangue derramado. Quantas pessoas morreram
Pega o Velho Testamento, quantas pessoas foram mortas para dar salvação? E então, não tem como a pessoa sem Jesus Cristo, se não morrer para esse mundo, se continuar a viver os prazeres da carne, na ganância, na obstinência, obstinado por dinheiro, maltratando o pobre, oprimindo, fazendo todo tipo de coisa errada, de falcatrua, para se dar bem aqui nessa vida? Não tem nada, essa vida é lixo. Isso aqui é lixo. Trocamos tudo isso aqui para a vida eterna, pelo que esses homens fizeram. E depois, nós temos também em Apocalipse 1:5, fala que Jesus é testemunha fiel. Em Samuel, também 11, Samuel, na hora de morrer, antes de morrer, quando ele estava velho, antes dele abandonar tudo, ele falou assim, que eu sei que Deus e seu ungido é minha testemunha. Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu tirei o boi de alguém, a cabra de alguém, eu mereço condenação. O próprio Samuel falou isso. Amém.